Abra comigo sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Glória a Deus. Hoje falaremos sobre restaurando famílias. Quantos aqui querem que a bênção do Senhor alcance você e sua família? Deus tem uma bênção especial para a tua família. E eu quero que você possa compreender a profundidade do poder abençoador de Deus através dessa palavra que será ministrada. Abra teu coração para aquilo que Deus quer falar. Deus, Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar a tua família. Ele quer restaurar o que foi quebrado. Ele quer renovar aquilo que foi deteriorado com o tempo. Ele quer trazer de volta, restituir aquilo que se foi. Deus, Ele quer te abençoar, acrescentar bênção na tua casa e na tua família. Que Deus faça assim com todos nós. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Pai querido, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Queremos nesse momento aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma e pedir que o Senhor nos abençoe, Pai. Por favor, Pai, nos abençoe. Abençoe a nossa casa e a nossa família. Guarda os nossos lares. E que a sua presença esteja sobre nós, mais do que todas as coisas nessa vida. Precisamos que o Senhor se volte para nós e derrame a tua bênção de uma forma abundante, extravagante, de uma forma, Pai, que extrapola tudo aquilo que o homem pode fazer. Pai, precisamos tanto do Senhor. Por isso, ser conosco. Precisamos, Pai, da sua palavra de ordem que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é uma palavra muito conhecida por todos nós, pois é o comissionamento de Abraão. Foi a palavra que Deus trouxe para Abraão, levantando ele para sair da sua terra e levá-lo para Canaã, aonde ali, naquele momento, se iniciaria um povo, uma nação, o povo de Israel. O povo de Israel estava iniciando através de Abraão, através desse chamado, através desse comissionamento. E através do povo de Israel, Deus deu a eles uma ordem, uma missão: abençoar todas as nações da terra, todas as famílias. É plano, é propósito de Deus abençoar todas as famílias. É plano, é propósito de Deus abençoar todas as casas, todos os lares, todas as famílias. Todos nós não podemos nos conformar com nada menos do que a bênção do Senhor vindo sobre a nossa casa e sobre a nossa família. É isso que Deus nos chamou. O plano de Deus é abençoar nossas famílias. Mas nós sabemos que para cada plano de Deus para abençoar, também existe um plano diabólico para amaldiçoar. Enquanto Deus quer levantar algo que acrescenta, que abençoa, que favorece, existe uma luta, existe uma milícia espiritual que luta pela destruição, que luta pelo arruinar das famílias. Esse é o plano do inimigo: roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer. Então, para cada bênção de Deus, o inimigo quer atrapalhar essa bênção. Mas o que é essa bênção que Deus quer trazer sobre nós? Qual é essa bênção que Deus quer derramar sobre a nossa vida? Aqui vemos Deus falando que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, benditas.
A palavra abençoar é uma palavra chamada Baruch, em hebraico, onde o significado maior é dar poder para prosperar. Dar poder para prosperar. Quando nós falamos em prosperar, é claro que a gente não pode limitar isso apenas à prosperidade financeira. Não é prosperar apenas no sentido material, sendo que isso inclui. Mas quando nós vemos que Deus quer abençoar, que Ele quer prosperar cada vida, cada família, isso quer alcançar todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele quer abençoar a tua vida, te fazer prosperar no seu casamento. Ele quer te fazer prosperar no seu relacionamento com os seus filhos. Ele quer fazer você prosperar nos seus sentimentos e emoções, para que você seja realizada, realizado. Deus, Ele quer te fazer prosperar no ministério, na sua carreira profissional, nos seus negócios e, é claro, também nas suas finanças. Essa prosperidade deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Em cada área da tua vida. Em cada área. Pensa, todas. Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Em cada área, nas menos significantes, até as de maior preocupação, todas elas Deus quer te abençoar. E essa bênção deve ser vivida por todos nós, irmãos, a cada dia de uma forma mais abundante. De geração em geração, a bênção do Senhor quer o quê? Quer ser acrescentada. Ou seja, Deus, Ele quer derramar bênção sobre a minha vida? Sim, Ele quer. Ele quer derramar bênção sobre a minha vida e a vida da Esther? Sim. Mas Ele quer abençoar ainda mais a vida dos meus filhos. Os meus filhos têm que ser mais abençoados do que eu sou. E os filhos dos meus filhos têm que ser mais abençoados ainda do que nós somos. Percebe? Que a bênção do Senhor, ela é exponencial. Ela vai se acrescentando de geração em geração. Os nossos filhos têm que ser melhores do que nós. Ir mais longe do que a gente foi. Serem mais prósperos em todas as áreas do que nós somos. Porque a bênção do Senhor deve ir se renovando a cada geração e sendo aumentada, acrescentada a cada geração. Mas o que é que nós temos percebido? O que é que nós temos visto? Que essa bênção, irmãos, com muita dificuldade, está se passando para a próxima geração. Existe um ditado popular que é maligno, é amaldiçoador, mas que não deixa de ser realista. Você já deve ter ouvido ele dizendo: pai rico, filho nobre, neto pobre. Já ouviram? Quem já ouviu falar desse ditado? É um ditado popular, meio antigo, mas que fala: pai rico, filho nobre, neto pobre. Aonde o pai pode ser próspero, mas o filho dele às vezes não vai dar valor, vai torrar todo o dinheiro. E daqui a pouco o neto vai estar na miséria. Ou seja, não é uma bênção que passa de geração em geração, mas é uma bênção que vai se limitando, vai se escassando a cada momento, a cada geração. Isso daí é um problema. Vamos pensar em nós como crentes no Senhor Jesus. Aonde está a bênção do Senhor alcançando as futuras gerações? Será que nós podemos ver num contexto geral e singular que essa bênção que está na minha vida, nas nossas vidas, também está sendo derramada sobre a vida dos filhos? Aonde estão os filhos cheios do Espírito Santo? Aonde estão os filhos dos cristãos apaixonados pelo Senhor Jesus? Por que nós estamos vendo uma geração se perdendo? Uma geração de filhos que não estão vivendo a plenitude do Evangelho, irmãos? Por que nós vemos agora uma geração que não está se reunindo mais com os seus filhos e com os seus netos na casa do Senhor para o adorar? O que está acontecendo? Por que a bênção do Senhor não está indo de geração em geração, não está alcançando os filhos, os netos e ainda de uma forma mais abundante? Alguma coisa está errada. Alguma coisa não anda bem. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês, irmãos. O que está errado? O que está errado para que a bênção do Senhor não seja derramada sobre as nossas posteridades?
Aonde estamos falhando? Porque a promessa de Deus, abençoarei todas as famílias da terra, as minhas promessas é para você, para você, para você e para os seus filhos. É para os nossos filhos. Mas nós vemos o quê? Que com muita dificuldade nós estamos retendo essa bênção. Quem dirá muitas vezes passá-la por gerações? Irmãos, alguma coisa precisamos fazer para que essas promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Uma vez eu estava na Universidade da Família, e a Universidade da Família é uma instituição que tem nos despertado para investir em famílias, e é um convite que eu faço para você: invista na tua família, por favor, invista nos seus filhos, invista no seu casamento, invista na sua vida financeira, invista no seu fortalecimento pessoal, para que Deus nos use e nos abençoe. Uma vez eu estava lá na Universidade da Família, ouvindo uma palestra, e o Jorge Nishimura, que é o diretor, fundador da Universidade da Família, ele também é presidente da Jato, ele estava falando sobre o significado de de sucesso. Qual é o significado de sucesso? Aí perguntou, para algumas pessoas, sucesso é você ficar rico. Sucesso é você prosperar na sua carreira. Sucesso é você ter um currículo vasto. Sucesso é você ter uma empresa de reconhecimento nacional. Sucesso é você poder ser uma pessoa reconhecida socialmente. E ele contou um pouco do que ele viveu na Jato. A Jato, como a gente sabe, é uma empresa gigantesca. E ele falou que há alguns anos atrás, com a morte, não sei se foi do pai dele, de algumas pessoas importantes lá para a Jato, a Jato quase faliu. E fez com que eles repensassem toda a estrutura da Jato. E ele falou que eles tiveram que estruturar tudo para que ela pudesse continuar sendo o potencial que ela era. E ele viu que o sucesso não é simplesmente você tornar algo grande, mas você conseguir fazer uma boa sucessão do sucesso. Sucesso, vou repetir, é você ter uma boa sucessão. Você quer ter o sucesso na vida? Você quer ser um cristão de sucesso? Você quer ter uma vida espiritual de sucesso? Se nós quisermos isso, precisamos aprender a termos sucessores que dê continuidade naquilo que começamos. Percebe? Só seremos cristãos de sucesso se os nossos filhos ficarem firmes nos caminhos do Senhor, se conseguirmos sermos bons pais que educam seus filhos no temor do Senhor, se conseguirmos fazer de tudo naquilo que nos cabe, para que a bênção do Senhor alcance as futuras gerações. Isso é sucesso, irmãos. É conseguirmos alcançar o mais longe possível daquilo que Deus quer alcançar e nos torne. A bênção, irmãos, que Deus quer derramar sobre nós tem o sentido de acrescentar valor à vida. É você dar algo a alguém. É você agregar valor para a pessoa. E uma das formas que nós temos de abençoar é dizermos coisas boas. Ou seja, eu abençoo alguém quando eu falo para ela aquilo que Deus falaria. E eu posso amaldiçoar a vida de alguém quando eu falo aquilo que o diabo falaria. Percebe a diferença entre abençoar e amaldiçoar? Abençoar agrega valor. E eu posso fazer isso falando aquilo que Deus falaria. Mas eu também posso amaldiçoar tirando o valor da pessoa, falando aquilo que o diabo falaria se estivesse ali. Por isso que nós vemos muitas pessoas sendo abençoadas, mas também amaldiçoadas. Falando coisas que Deus falaria ou falando coisas que o inimigo falaria. Aí cabe a nós escolhermos o que fazemos. Irmãos, existe um pregador chamado Craig Hill. É Craig Hill mesmo, Star? É isso? É Craig Hill? Ele é um dos fundadores também daquele curso Veredas Antigas, Aliança. E ele fala uma coisa interessante em uma das suas mensagens, que é
o papel dos judeus na sociedade. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o perfil dos judeus nos Estados Unidos. Olha que interessante, Gabriel. Os judeus são 2% da população dos Estados Unidos. Olha que coisa. Mas eles detêm nas mãos 40% de toda a riqueza dos Estados Unidos. Percebe? 2% da população, mas os bilionários dos judeus detêm 40% de toda a riqueza dos Estados Unidos. 20% dos professores universitários de destaque lá nos Estados Unidos são judeus. 40% dos melhores advogados dos Estados Unidos são judeus. 25% dos prêmios Nobel lá dos Estados Unidos, sabe de quem é? Dos judeus. Principalmente nas áreas de ciência, tecnologia, ciência e tecnologia. Não dá para entender isso. Percebe? 2% da população, que percentual louco é esse? É uma coisa que não dá para entender. Tem um ditado que diz que a coisa mais rara que existe é você encontrar um judeu pobre. Dizem que não existe judeu pobre, que tem uma vida miserável. Interessante. E aí esse Craig Hill fala um pouquinho das possibilidades. Por que esse índice tão alto de um povo tão próspero sendo tão pequeno? E ele fala que além da aliança desse povo com Deus, eles têm um ritual, irmãos, que eles praticam semanalmente na cultura deles. Olha só que interessante. Toda sexta-feira, eles se reúnem, a hora que vai começar o sabá deles, eles se reúnem na casa deles, fazem uma refeição em família, e aí o pai, depois dessa refeição, ele toma a palavra para abençoar os seus filhos e a sua esposa. Ele toma a palavra e filho por filho, ele chega para o filho e fala: filho, olha nos meus olhos, você será próspero, você será o melhor da sua escola, você será uma bênção, você será o grandemente reconhecido. Ele se volta para a filha e fala: filha, você será uma bênção, você será uma grande mulher, você será amada, você será próspera. Você percebe isso? Ele se volta para sua esposa depois e fala: minha esposa, eu te amo mais do que todas as coisas da minha vida. Você é a mulher mais especial que existe. Não há mulher como você na minha vida. Você é tudo para mim. E ele vai abençoando filho por filho. Abençoando filho por filho. E a esposa, percebem? Ele traz palavras de bênção. Toda semana ele se reúne para abençoar a sua família. Se o filho, ele tem uma facilidade para as áreas de letras, e sabe que o filho já tem um rumo, por exemplo, para a advocacia: filho, você será o advogado mais próspero dessa cidade. As pessoas voarão de longe para vir conversar com você. As pessoas te respeitarão como um grande homem. Você será próspero. Filha, você será uma grande médica. Você será uma ótima professora. Não haverá ninguém como você. Percebe você ouvir isso de um pai? Toda semana. Uma bênção. Filho, eu tenho orgulho de você. Filha, você traz alegria para o meu coração. Eu te amo. E ele vai abençoando seus filhos. Olha que hábito. Mas e a nossa cultura? Será que nós temos o hábito de abençoar e profetizar a bênção e a vida na vida dos nossos? Nós precisamos tomar esse hábito, irmãos, e dizer aquilo que Deus gostaria de dizer, e isso através da boca dos pais. Os pais são importantes para falar isso e profetizar isso. E o que acontece com o filho que semana após semana ouve isso? Se cumpre, se realiza. O filho colocou na cabeça que ele será um grande homem de Deus. A filha acaba se tornando isso que um dia ela recebeu da vida dos seus pais.
Porque os pais, irmãos, olha para mim aqui, ó. Os pais são os maiores responsáveis para dar as diretrizes, a identidade para os seus filhos e dizer aquilo que os filhos serão ou deixarão de ser. Pais, vocês são responsáveis para dar valor, para abençoar, agregar valor à vida dos seus filhos. Faça isso, em nome de Jesus. Nós precisamos assumir esse nosso papel e não abençoar. Mas o que acontece? Muitos pais, por falta de sabedoria, irmãos, não usam esse poder da bênção. E acabam o quê? Acabam, ao invés de abençoar, amaldiçoando. Vou contar uma história para vocês. De um pai tolo, que uma vez, em meio a tantas confusões que ele tinha com a sua filha, brigava muito com a filha. E toda vez ele se chocava muito com a filha. Ele brigava com a filha, reclamava de tudo. Tudo que ele fazia com a filha era reclamar, criticar, desvalorizar a filha e falar alguma coisa que desprezava e inferiorizava ela. E aconteceu que uma vez essa filha estava para sair de casa com os amigos e o pai volta-se para ela e fala assim: menina, aonde que você vai vestida desse jeito, parecendo uma prostituta? Você que continua andando com esses maloqueiros, que você vai acabar presa, viu? Continua nessa vida que você vai estar grávida o ano que vem, e daqui a pouco você nem vai saber quem é o pai. Essa menina bate boca com o pai, sai de casa da mesma forma, durona, mas aquela palavra ficou plantada no seu coração. Ela não se tornou verdadeiramente uma prostituta, mas ela era uma mulher que não dava o mínimo valor para si mesma e saía se deitando com quem queria sair com ela. Ela não foi presa, mas teve os piores comportamentos que se pode imaginar de uma pessoa. Engravidou, abortou e teve várias complicações nos seus relacionamentos. Palavras semeadas, irmãos, que amaldiçoaram a vida dela. Não acrescentaram valor, mas tiraram valor daquela moça, daquela jovem. Pais que muitas vezes viram para os filhos sem sabedoria e falam: ô seu moleque sem vergonha, você está um maloqueiro, você não vai trabalhar não, ô vagabundo, ô, você não, e aí, seu preguiçoso? E aí daqui a pouco, esse menino que deveria ser abençoado pelo pai, começa a assumir aquilo que o pai fala para o filho. Percebe, irmãos, aonde estou querendo chegar? O valor e o peso das palavras, da bênção na vida dos filhos. Precisamos tomar cuidado com isso e sermos agentes que levam a bênção. Pais que não abençoam, primeiro, eles talvez possam não ter aprendido a abençoar. Olha só, vamos fazer aqui uma questão aqui nossa. Quantos aqui já foram abençoados pelos seus pais, olho no olho? Não precisa nem responder. Mas eu falo assim, um dia que seu pai chegou para você e falou assim: minha filha, eu te abençoo, porque você é a pessoa mais importante da minha vida, minha filha. Você vai ser uma mulher de Deus, uma mulher próspera, uma mulher abençoada. Quantos aqui, às vezes, ouvimos o nosso pai virar para nós e falar assim: filho, eu tenho orgulho de você, eu te amo, meu filho. Filho, você é especial para mim. Filho, eu tenho orgulho de você. Você vai ser um grande empresário, um grande profissional. Você será um homem de destaque aqui em Marília. Você será uma mulher que vai ser amada. Você, meu filho, terá um casamento abençoado, terá muitos filhos e será muito próspero. Pouquíssimos de nós, muitas vezes tivemos a oportunidade de receber isso dos nossos pais. Infelizmente, talvez eles não fizeram isso porque também não aprenderam, mas talvez não fizeram isso por medo, vergonha, insegurança, de chegar até nós e nos abençoar e nos ensinar a bênção de servir. Nós precisamos colocar a nossa vida, irmãos, e quebrar essa cultura, para que vejamos a bênção alcançar a próxima
e a futura geração que precisa tanto do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. É interessante que o próprio Senhor Jesus, para iniciar o seu ministério, irmãos, ele teve que ter essa voz que veio do Senhor, no caso, lá no seu batismo, aonde o próprio Deus volta-se para ele e fala o quê? Tu és o meu filho amado, que traz muita alegria para o meu coração. Percebe, irmãos, palavras que dão o início, que dão o start, que dá o começo, a impulsão, o gatilho para o início de um ministério. Muitos de nós precisamos aprender essa bênção que libera para a obra, que libera para a vida, que libera para o ministério. Irmãos, isso é importantíssimo. Olha só, na nossa cultura, nós não temos um rito de passagem. É interessante isso. Algumas culturas têm. Você pega as tribos, algumas tribos, eles têm ali a cultura onde o menino deixará de ser menino e se tornará homem. Para isso, ele vai ter que ser mordido por formiga, ele vai ter algum rito. Cada tribo tem a sua cultura e uma forma de abençoar ali a vida do menino, aonde através daquilo ele vai se transformar no menino. Às vezes é levar uma surra dos mais velhos. Como que é o rito de passagem do jiu-jitsu, hein, Paloma? Ó, fachada nas costas, não é? Isso é rito de passagem, percebe? Saiu da faixa branca, vai para a faixa azul, faz o corredor polonês e dá lá a fachada nas costas lá do camarada. O que é isso? É rito de passagem. Mas se a gente for ver, na nossa cultura social nós não temos mais isso, esse rito de passagem. E aí o que a gente acontece? A criança, o senhor se tornou um menino, ele não sabe a hora de se tornar homem. Quantos aqui já ouviram alguma coisa mais ou menos assim? Eu já ouvi bastante. Pastor, parece que eu casei com um menino, eu não casei com um homem. Percebe? Ele não assume a responsabilidade dele, ele não faz o papel dela. Casei com uma criança, casei com um menino, não casei com um homem. Olha só. Vocês já viram aqueles marmanjos de 30 anos, 40 anos, que ainda tem comportamento de menino? Porque eles não aprenderam a ser homens. Nunca ele teve aquele momento aonde ele passaria da sua meninice para a hombridade. Ele não teve um rito de passagem. Na nossa cultura, que deveria ser um pouco da cultura judaica, deveríamos assumir o nosso papel. Porque quem fala para o jovem que ele se torna homem, quem que fala isso hoje em dia? Quem é que está falando isso? Não tem ninguém falando. Mas quem deveria fazer isso? Os pais, principalmente a figura do pai. Falar, filho, em certa idade, não sei com quantos anos, a hora que foi a idade certa, o pai chega para o filho e fala, filho, hoje você deixa de ser um menino, e hoje você é um homem. Hoje você é um homem, meu filho. E agora você terá responsabilidades de homem. Você será próspero como um homem. A mãe, ela é chamada para criar meninos. Mas apenas os homens podem formar outros homens. Percebe? As mães têm a responsabilidade de educar meninos. Mas o pai é aquele que deve dar o start no papel do homem e falar para o homem que agora ele é homem, para que ele não venha a ser um Peter Pan, aquele eterna criança. Nós precisamos tomar todo cuidado com isso. Por quê? Porque senão ele não assume seus papéis. E ele não sendo homem, daqui a pouco na sua idade adulta, você acha que ele vai conseguir também passar isso para o seu filho? Por isso que nós vemos hoje, aí, marmanjo de 40 anos soltando pipa na rua. Né? Tem ninguém que solta pipa aqui não, na rua, né? Mas vocês já viram isso? Né? Tá um marmanjão lá, jogando burca na rua, com estilingue na mão. Nem tem mais isso, burca e estilingue, né? Mas pipa eu vejo, já que tem os marmanjos que soltam. Por quê? Nada errado soltar pipa. Mas, puxa, o que está acontecendo?
É hora de assumir novas responsabilidades. É um novo momento da vida e temos que assumir isso para todos nós. Isso é um dos exemplos, irmãos. As meninas, elas têm que deixar de ser meninas para serem mulheres. Há um tempo atrás, tinha aquela... Como é que era a festa de 15 anos? Tinha um nome, não tinha? Debutante, a festa de debutante, né? Aonde a menina é naquele momento onde ela ia deixar de ser menina para se tornar uma mulher. Percebem? Rito de passagem? Aonde o pai participava, dançava ali a valsa com ela, tal. E aí, puxa, agora eu sou uma mulher. Ela colocou na cabeça dela que ela é uma mulher. Mas quando não tem esse rito de passagem, aonde o pai não se coloca e fala, minha filha, agora você é uma mulher, ela pode o quê? Ter aquelas atitudes sempre infantilizadas. Aquelas atitudes sempre que reduzem ela a uma infância prolongada. Pais, nós somos chamados para abençoar, para liberá-los para a vida, para abençoá-los e liberá-los para a missão da vida deles. E esse papel cabe a nós como pais. Nós precisamos assumir esse papel na vida dos nossos filhos. Aí surge uma grande questão. 56% dos lares brasileiros não têm a presença do pai. 56% dos lares hoje, aqui no Brasil, não tem a figura masculina para abençoar, para liberar, para comissionar, para abençoar a vida dos seus filhos. E aí, o que a gente faz? É aí que entra o papel da igreja. A nossa igreja, como líderes espirituais, como corpo de Cristo, servimos para isso, para acolhermos os tios que fazem parte, a família maior que faz parte. Aí o papel do pai muitas vezes é transferido ou para o tio, ou para o pastor, ou para o presbítero, ou para um líder ministerial, ou para alguém que traga uma influência. Por quê? Porque caso isso não aconteça, irmãos, vai ficar uma lacuna aberta no coração da pessoa. Vai ficar sempre um vazio de alguém querendo provar algo para outra pessoa. Aonde ela não ouviu do pai dizendo, filha, você é minha princesa, eu te amo. E aí ela vai atrás de quem? Para falar para ela que ela é uma princesa e que ela é amada. Um peão que achar aí na rua. Ah, mas eu não ouvi meu pai dizendo que eu seria próspero, abençoado, que eu seria alguém abençoado na minha vida familiar, financeira. E agora? Aí a pessoa começa a correr desesperadamente por aprovação. Ela vai atrás de títulos, de mais um emprego, ela vai atrás de outras coisas para preencher aquela lacuna vazia do seu coração. Irmãos, eu quero que nós saiamos daqui hoje, como igreja, entendendo a importância da bênção do Senhor na nossa vida e na vida da nossa família. Eu quero que você saia daqui hoje decidido, acima de todas as coisas, a ser um instrumento de bênção para as futuras gerações. Eu quero que você saia disposto aqui hoje, nós vamos fazer isso daqui a pouco, vamos fazer uma prática disso durante a Santa Ceia, aonde teremos a oportunidade de sermos abençoados. E que você possa abençoar e liberar essa bênção lá na tua casa. Se seus filhos não estão aqui, comprometa-se, mãe, pai, principalmente os pais que estão aqui, se o pai não está aqui, a mãe, a chegar em casa, reunir os seus filhos e abençoá-los. Abençoá-los, chegar para ele, olhar nos olhos, sabe? Na burquinha dos olhos lá e falar, filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Tem coragem? Mães, tem coragem de virar para o seu filho e falar assim, eu te abençoo em nome de Jesus, você é uma bênção na minha vida, meu filho. Se o filho já está longe, já está com a vida formada em outro lugar, pelo Skype, pelo WhatsApp, botar lá no webcam, falar, filho, eu tenho algo especial para você, eu quero dizer que você é o meu orgulho, eu tenho orgulho de você, eu te abençoo em nome de Jesus,
que você seja próspero na tua família, próspera no seu casamento, próspera na vida dos seus filhos, próspera nas suas finanças. Eu te abençoo, que você seja um excelente universitário, um excelente profissional. Tem coragem? Te desafio a abençoar, a ser um instrumento de bênção na vida da sua família. Tome isso para o teu coração e teremos certeza que Deus irá nos abençoar. Amém, queridos? A história de Abraão, nós sabemos como foi o desfecho dela. E eu quero que você seja bem-sucedido através de uma sucessão próspera, abençoada. Que Deus nos abençoe. Se você não ouviu isso também dos seus pais, irmãos, nós estamos aqui para falar isso para você hoje. Não fique com mágoa do seu pai, não fique com raiva deles. Ai, minha vida está uma desgraça assim, porque foi meu pai que não me abençoou. Não, calma aí. Vamos liberar perdão, abençoe, libere-o, agradeça a Ele por você estar aqui hoje. Mas se você pode, passe isso à frente, passe isso adiante. Por favor, não abra sua boca em nome de Jesus, guarde o seu coração na raiva, para não virar para o seu filho e falar: ô desgraça, ô moleque que traz tristeza para o meu coração, você não é uma bênção na minha vida não, você é uma maldição para mim, que raiva que eu tenho do seu infeliz. Não abra sua boca para isso, guarda isso para o teu coração. Por mais que você sinta ódio muitas vezes, guarde teu coração para abençoá-lo, ao invés de amaldiçoá-lo. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Se você quer se tornar um canal de bênção, um canal de prosperidade na vida da sua família, eu quero que você coloque a tua vida diante do Senhor nesse momento. Coloque tua vida e teu coração diante do Senhor e peça que Deus derrame da sua graça e da sua misericórdia. Pai, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. E pedimos que o Senhor nos torne um canal de bênção para a nossa família. Restaura aquilo que foi quebrado. Restaura as ruínas que vêm vindo de geração em geração. Quebra os ciclos de morte. Quebra, Pai, tudo aquilo que vem se arrastando de uma forma hereditária, destruidora, maligna, maldita. Vai quebrando, Pai, na vida de cada família aqui representada, tudo aquilo que não te pertence. Pois como igreja, Pai, nós estamos aqui para abençoar, ó Pai, a vida de cada um dos teus filhos que se colocam na tua presença. Abençoa-os, ó Pai, abençoa-os em nome de Jesus. Como servo do Senhor, eu os abençoo. E digo, Pai, que através do seu poder, que eles sejam prósperos, abençoados, que eles sejam, ó Pai, acrescentados de bênção na vida financeira, na vida familiar, no casamento, na vida com os filhos, no emprego, na vida social. Pai, que eles sejam abençoados, ó Pai, que os meninos sejam homens, que as meninas sejam mulheres, que as esposas sejam sábias e os maridos possam, ó Pai, ser, ó Deus, sacerdotes, profetas de suas casas. Que o Senhor nos abençoe, pois é no nome de Jesus que nos colocamos diante de Ti. Pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Queremos participar, ó Pai, da Sua Santa Ceia neste momento, com todo o quebrantamento do nosso coração. Perdoa-nos, ó Pai, se a sabedoria não está nos nossos lábios. Perdoa-nos, ó Pai, se não temos sido um canal de bênção para a nossa família. Pai, eu peço que o Senhor dê coragem para os pais se voltarem para os seus filhos e para as suas filhas, olhar eles nos olhos e abençoá-los. Eu peço que o Senhor traga, Pai, força para cada mãe que aqui está,
olhar os seus filhos nos olhos e abençoar a vida dos seus filhos. Que os maridos possam olhar nos olhos das suas esposas e profetizar bênção, profetizar vida, profetizar palavras que acrescentam valor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. E como igreja, sejamos fortalecidos e renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. A Ti, Pai, nós louvamos e bendizemos hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus.